Então, já estamos dentro, digamos, entrando um pouco. E aqui temos a bilheteria, né? A lojinha, a chapelaria. E aqui temos, veja como a entrada, a chapelaria está aqui, aquela boca transversal, e vocês veem como isso vai mudando o tempo todo. Preste atenção nesse guarda-corpo, né? Esse guarda-corpo que eu não sei se vocês lembram a semana passada, do Taniguchi, do Museu do Horyuji. Virou o guarda-corpo padrão. Então, de novo, né, enfim, o elevador, aqui mais profundo, e aqui nós temos salas de aula, ou ateliês, coisas desse tipo. Então, é um corpo administrativo de ateliês, restaurante, auditórios, que descemos, né? Vamos lá. Então, uma circulação, no fundo, uma circulação independente da exposição, ela pode ter vida independente da exposição propriamente dita. Então, aqui são os ateliês, então, aqui a gente está vendo parte dessa curvatura, né? E aqui é aquele corredor, externamente é o corredor. Os tageres, essa situação, né? No pavimento de baixo. Desculpe, isso é em cima ainda. Interna, exatamente. Essa coisa dessa relação com o exterior. Essa relação com o exterior faz porque há um sentido. Agora estamos entrando nos espaços e aí de repente tem um pátio, pátios, espaços externos que são isolados, né? Porque tem um fosso aqui, mas as pessoas podem sair, ficar assim, né? Porque é cercado por um fosso, onde se mantém essa paisagem dessa região de granitos, de pedras vulcânicas. É que aí perto, por curiosidade, está o El Pedregal, o loteamento do Luiz Barragán. Por isso que se chama El Pedregal, por causa desta paisagem. Bom, vocês veem então, olha, então de repente tem um corpo assim que salta, que isso no fundo é o volume de uma das salas que salta. Aqui estamos entrando. Aqui, por exemplo, é o plano inclinado da fachada. Só que nesse caso, fecharam, porque, enfim, a museologia assim o exigiu, né? Aí começa o Cildo Meirelles, por exemplo. Os ambientes do Cildo Meirelles. Cildo Meirelles. Esse não é o Cildo. É? Ou não? Eu não me lembro. Acho que não é. Bom, esse é, né? Esse é. Isso está, olha, já viu 2 ou 3 lugares. Né? Nossa, virou carne de vaca, né? O Cildo Meirelles, carne de vaca. O Cildo Meirelles também virou carne de vaca. Bom, e aqui então um pouco essa circulação. Vamos descer um pouco para a área de restaurantes, áreas de conferências, né? Então, aqui, por exemplo, o que acontece? Essa relação com o terreno. Essa é uma solução em que o Teodoro Gonçalves de León cria este piso que normalmente a gente encontra lá. No Memorial da América Latina tem um negócio do mapa da América Latina, no Sabina tem não me lembro bem o que tem lá, mas tem esses tipos de pisos, né? sobre mapas, E aqui ele fez sobre a estrutura das rochas vulcânicas. Então, embaixo do restaurante, e não só embaixo, né, mas também ele mantém essa paisagem de pedra presente como parte. Isso está aberto direto. É porque não dá para de lá entrar. Até daria, mas enfim, quase essa continuidade, mantendo esse jardim de pedras. Como tratamento paisagístico
do que existe. E, no fundo, isso é uma lição do Barragán quando ele faz o paisagismo de El Pedregal, que é manter, assim, encontrar no granito e na lava vulcânica, não é granito, na lava vulcânica desta paisagem, um elemento de paisagismo. Num certo sentido, é o mesmo princípio assim, da coisa simples, é quase uma ikebana. É aquela coisa que é um arranjo de elementos, e no caso são elementos que existem, que ele vai trabalhar, ou o paisagista que mexeu com isso, vai trabalhar com esta possibilidade de explorar a dimensão estética de pedras como essas, que o Barragán nos ensinou. Olha, essa coisa é muito difícil, olha, realmente uma árvore nascendo assim. Então, isso são alguns dos sistemas de pátios que permanecem, são os acessos aos auditórios, né? Que ficam por baixo. Bom, aqui é o ingresso ao auditório. Bom, e a escada rolante. O Teodoro de Gonçalves de León, como este arquiteto de grande prestígio com o qual ele se afirma, e ainda, então hoje ele é talvez um arquiteto mais importante mexicano em atividade, da sua geração, vamos dizer, né? Ele vai fazer outros museus. Este é um museu em que ele interfere no edifício existente. Esse museu de arte popular fica no centro da cidade do México. Centro. Isto é um ticket, né? Um pouco para ter uma ideia do que é exposto neste museu. Este museu foi constituído enquanto acervo a partir da coleção de alguns colecionadores de arte popular cujo acervo foi doado, enfim, constituiu este acervo para um museu público, né? E para expor peças como essa peça, isto é, a cultura, a arte popular mexicana é algo extraordinário, né? Então vocês veem assim, essas caveiras, não é nada punk ou como é que chama? Não tem nada a ver com esse culto à caveira dos jovens. Isso é uma coisa assim tradicionalíssima, né? Vocês vão ver esse tipo de coisa, Frida Kahlo, Diego Rivera, quem quer que seja. Mas isso é parte deste acervo de peças do artesanato popular mexicano. Então isso são, por exemplo, isso são partes, são imagens do que está exposto, né? Então vocês veem o dragão, um bicho assim, uma mulher alada, enfim, são peças de uma beleza, é uma coisa extraordinária quando vocês veem. São coisas incríveis que vocês veem. Esse colorido, essa coisa. Vai acabar a bateria aqui. Bom, esse não é um mosaico popular, mas só para ter uma ideia, como a trama ortogonal da cidade do México é forte, né? Isso, estamos vendo o centro da cidade do México. Nós estamos vendo o Zócalo, que está a Plaza Maior, então a catedral está aqui, né? Aqui nós temos o passeio, a Alameda, né? E o Museu de Belas Artes, que é uma referência para quem conhece o México, né? E, bom, onde está a Plaza Maior, ou, no caso o Zócalo, é o coração da cidade hispano-americana. E esse museu está ali. É uma esquina no qual vocês estão vendo aqui um cocuruto aqui, né? Que é uma intervenção já desse projeto do Gonçalves de León. O prédio era esse. Era um edifício, como vocês estão vendo, era a sede da polícia. Bom, hoje seria a polícia militar, né?
o bombeiro em São Paulo, do Brasil, é a Polícia Militar. Mas, enfim, Polícia e Bombeiros de 1928, que era o destacamento, o quartel-general, vamos dizer, que foi construído na época para cobrir, enfim, os sinistros no centro da cidade, que já era uma grande cidade em 1928. Obviamente, esse edifício se tornou obsoleto com o próprio crescimento da cidade, com a complexidade desse entorno, e foi desativado, ficou vários anos fechado, né? É um prédio decozinho, e se transformou, o Teodoro Gonzalez de Leão transformou isso no Museu de Arte Popular com essa imagem. No fundo, essa imagem é o Museu de Arte Popular hoje, né? Vocês veem então, você vê umas torres dessa área central. Enfim, o Teodoro Gonzalez de Leão manteve em linhas gerais essa coisa meio decô, mas interferiu nas janelas. É um prédio, esses prédios decô, ele fez uma remodelação, ele criou uma escada, enfim, esse é um prédio em pátios, né? E os vários pisos foram transformados em espaços de exposição, onde era, sei lá, os alojamentos dos bombeiros, a administração, enfim, tudo isso, esses espaços foram completamente transformados para receber esse museu. Então, vamos ver, essa esquina, por exemplo, esse cantinho ali que vocês estão vendo, é um elemento curioso, que é essa coisa dessa arquitetura decô. Se fosse no Brasil, se dizia Marajoara. Daqui é pré-hispânico, né? Elementos que faziam parte desse imaginário decô no México. O México decô é um decô pré-hispânico, inspirado pré-hispânico. No Brasil é Marajoara, enfim. Mas está lá. Então, essas entradas, que eram as saídas, ou, enfim, as bocas para os caminhões ou os carros de bombeiro, né? Foi mantido enquanto entrada, mas trabalhado assim, de maneira que, enfim, de um lado está a bilheteria, do outro lado está a lojinha, uma lojinha de artesanato incrível. Se vocês forem lá, tragam lembranças mexicanas, comprem aí, porque são muito bonitas. Vocês não vão conseguir carregar esse dragão, mas... vocês podem vir voando nele. Verdade. Vai ter problema na alfândega. Ou no espaço aéreo brasileiro. No espaço aéreo brasileiro. A FAB vai criar problema. Vão derrubar o dragão. Bom, então vocês estão vendo esse pátio, né? Esse pátio que era a garagem dos carros, né? Dos bombeiros, né? Então vocês estão vendo assim, exposições temporárias. Ele, obviamente, criou uma infraestrutura que não existia na época, por exemplo, essa caixa de elevadores. Isso não existia, obviamente, então ele introduziu esse elemento. Não havia caixa de elevadores, o que existia, e talvez vocês conheçam um pouco dos policiais, ou filmes de salvamento, né? Aquele tubo que os bombeiros desciam os vários andares e se esborrachavam, assim, tomar cuidado, mas aquele tubo com os quais eles desciam para sair correndo em caso de emergência. Mas aqui tem um elevador e a gente vê, então, um certo reaproveitamento, uma adequação deste pátio, que era, no fundo, as oficinas, para atividades, né? Vocês estão vendo aqui, bom, os tais pátios, ou as varandas, as salas, ou alojamentos, enfim, isso era polícia e bombeiro. Serve, então, enfim, a uma atividade, por exemplo, de ter uma contadora de histórias, que um dia da semana, ou alguns dias da semana, na programação, essas contadoras de histórias, vêm crianças, né? Então, enfim, parte dessa cultura popular oral. E aqui vocês estão vendo o que era antigamente as salas, né? Transformadas. Claro que em alguns lugares, enfim, se criaram umas vitrines, se fez uma cobertura, esse pátio que era descoberto, foi coberto, e vocês veem então o elevador e a cobertura do pátio que foi feito para tornar este ambiente utilizável como um lugar de atividades. Aí o elevador por dentro, desculpe, do lado do corredor. Vocês estão vendo que foi toda uma remodelação dos forros e os ingressos, né?
E é claro que há todo um tratamento museográfico e uma transformação total desses ambientes que eram salinhas, tudo foi arrebentado, e criado essa museografia. Rigorosamente nós entramos aqui, né? Desculpe. Entramos, não é o mesmo andar, mas entramos e aí então tem todas essas exposições, bom, vocês estão vendo chapéu, vasos, esses bonecos fantásticos, surrealistas, né? Vocês sabem que o México é um país em que os surrealistas, como Breton, Buñuel, se encantaram pela cultura popular. Buñuel fez um filme mexicano, o Breton foi viver passou uma temporada no México, por conta dessa cultura popular, desses bichos fantásticos. Né? E vocês veem uma situação como essa, dessa museografia. Se perdeu completamente a leitura desses ambientes anteriores, das salinhas ou dos alojamentos. Foi tudo, vamos dizer, arrombado em função dessa museografia, até este ponto, por exemplo, que vocês veem então esses encapsulamentos, né? Que são estruturas que rasgam 2 pisos, com luz natural. Então isso é um rasgo na laje. Vocês veem a estrutura convencional mantido, mas rasgos, perfurações atravessando os andares, dando uma certa luz natural em alguns ambientes, que não é a luz para iluminar as peças, mas é para dar um ambiente no interior com uma luz natural. Vocês veem então atravessando os vários pavimentos. Então, há luz natural, mas não no sentido de iluminar a peça, mas de criar uma luz natural que entra nos vários andares. Porque dentro dessa museografia, né, caixas pretas, né, não é tanto uma caixa preta, claro que ela é completamente isolada, mas ela tem essas licenças de abrir, criar esses rasgos. E é claro, os bichos, né, espalhados, esperando para que emboscar nas escadas. Daí o surrealismo se encantar com esse mundo da cultura popular mexicana. Né? E essa escada que foi criada também, uma escada de emergência, que no fundo devia ser devia ser onde havia aquele tubo que os bombeiros usavam para sair correndo. Mas é uma escada metálica que foi construída. Né? E aí fica esse coitado aí, o último que não conseguiu descer pelo pau de sebo. Então você vê essa escada, então você vê você vê o recorte. É claro, a caixilharia foi trocada por esse vidro fixo com baguetes, né, vamos dizer. Mas essa escada é uma escada nova, que desce, e chegamos aqui, uma escada de emergência, ou a saída, né? Claro que vocês podem descer pelo elevador, pelas escadas no meio do pátio e por aí, só que esse vai dar assim, em cima da lojinha, que é este canto, então, que tem uma escada. Bom, trabalhar no existente como esse, então, o Teodoro Gonzalez León traz essa hipótese de trabalhar num edifício existente. Vamos para o Chile. O tema não é cultura, a arte popular, mas é o Museu Arqueológico de Santiago, deste arquiteto, Cristiano Undurraga. É um arquiteto que deve ter hoje seus quase 60 anos, mas é um dos grandes arquitetos chilenos em atividade. Talvez menos conhecido, badalado, que seja o Matias Klotz, esse pessoal mais badalado, mas é um dos arquitetos importantes chilenos em atuação hoje. Este museu é uma coisa muito singela, é um espaço também, é uma edificação que é entre novo e antigo, no centro de Santiago. Quem conhece Santiago, de novo, vamos ver, a Plaza de Armas. Inevitável Plaza de Armas da estrutura. Uma referência fundamental na paisagem do centro de Santiago é o Cerro Santa Cecília. E, evidentemente, é importante nesta paisagem
de Santiago, o rio Mapocho. O museu é uma casinha nessa trama do centro de Santiago. Na verdade, no Google nem dá para ver esse edifício direito. Porque é um edifício pequenininho, do qual isto é uma intervenção não existente, mas no fundo isso é um edifício que há uma parte existente que é administrativo, que eu não vou mostrar, mas esse edifício é muito pequeno. Vocês estão vendo então essa estrutura de madeira, com esse pórtico, e de repente vocês veem lá ao fundo, né, essa contemporaneidade do concreto aparente, desse desenho do piso meio japonês que nós vimos na semana passada, mas isso são inscrições, são desenhos, são texturas dessas culturas pré-hispânicas que existe também no Chile. Em menor escala, ou talvez com menos conhecido do que a peruana ou mexicana, mas também existem essas culturas pré-hispânicas no Chile, e isto é parte desse acervo. Essa cultura faz parte do acervo desse museu. Claro que vocês estão vendo coisas meio populares, assim, enfim. Então, esse tipo de acervo que vocês estão vendo, isto é um edifício pequenininho no qual o Cristiano Undurraga consegue amplificar de uma forma incrível. Cabe muita coisa aí. Quem está dentro não se dá conta que aquela casinha que nós vimos lá é só um pedacinho do conjunto, porque o edifício, este museu está por dentro. E o Cristiano Undurraga cria este ambiente interligado, aberto, nesses meio níveis, no qual, claro, não é só o museu de arte, vocês estão vendo que existem pinturas, uma série de coisas, uma série de obras, né? Mas, no fim, é um museu muito pequeno, no qual ele consegue criar espaços, o criador e a criatura, espaços, áreas livres, precisamente porque ele, ao interligar esses espaços com esses meios níveis, ele amplifica a percepção do espaço. Na verdade, são dois museus num só, né? Um arqueológico e um contemporâneo. Um contemporâneo. Ele chama museu. Exato. É o Museu Arqueológico de Santiago. Esse é o nome oficial, se vocês forem fazer turismo, procurem para o museu MAS, chama MAS, né? Mas sim, tem essa diversidade. Eu não sei como é que está hoje, isso já faz Está por aí? Ah, então tá bom. É um pouco escuro, porque vocês estão vendo que essa imagem está um pouco granulada, né? Mas, no fundo, olha, ele abre todo o interior, conectando, interligando e dando uma amplitude a esses interiores. É quase, às vezes, olhando assim, parece um desenho do Escher, né? As escadas que você vê de ponta cabeça, você vê para cima, você vê para baixo, né? Uma série de escadas ligando. Mas vocês veem que quem vê a coisa por fora, na entrada aparece um negocinho que parece que não tem nada lá dentro. Na verdade, é um espaço relativamente generoso, pensando na área que o arquiteto teve que trabalhar. E o bairro é bem interessante. O bairro é bem interessante. É um centrão lá, super... Você esteve recente? Lá? Faz uns 2 meses. Ah, então. O que você achou lá? Aproveitamos. Eu gostei bastante. O de arqueologia é bem interessante. Acho que fica em frente essa parte. No bloco que eu vou mostrar, que é escuro, né? É muito pequeno, mas Vocês veem esse guarda-corpo, né? É o mesmo Teodoro Gonçalves de Leão, é o mesmo do Taniguchi. Olha, então vocês veem assim, aquela disposição que você vê, simultaneamente você vê todo o espaço, mas não é que você está vendo a exposição, mas você sente que, você subindo, descendo, você tem um domínio visual, e não são aquelas caixinhas. Por exemplo, o museu do MOAC, de arte contemporânea do Teodoro Gonçalves de Leão, são caixinhas, que se insinua uma continuidade por uma luz que entra, uma janelinha. E aqui não tem janela. Mas vocês veem essa continuidade dos ambientes. Então, vejam, vocês estão vendo esse quadro aqui?
Então nós vamos entrar agora na arqueologia, que é aquele bloquinho de madeira. Mas aqui é escuro, porque são umas peças que, enfim. Aí também tem outra coisa aqui. Aí o Undurraga disse, olha, eu conheci o museu Yojirushi do Taniguchi no Japão, e ele viu, examinou os mostruários, uma série de os elementos de exposição são inspirados no Museu do Taniguchi, no Japão. E aqui vocês estão vendo uma curiosidade, que é um pouco parte de algumas tendências dos anos 90, que são as texturas de superfícies. Vocês talvez conheçam os vidros serigrafados do Herzog de Meuron, enfim. Nós vimos na semana passada, nós vimos que tinha umas texturas. Como? Tinha umas texturas, me escapa. Performing Arts do Toyo Ito, de texturas, de superfícies gravadas. Isso é vamos dizer, é uma dessas manifestações desses anos 90, bom, enfim, dos últimos 20 anos. Só que, diferentemente, isso não é serigrafado. Isto é palha sanduichada entre dois vidros. O que por fora gera essa textura. E por dentro, essa textura. Há um prédio que eu não vou mostrar, do Undurraga, do Cristiano Undurraga, que é um sanduíche de vidro, e ele coloca quartzo dentro. E vocês já viram uma coisa parecida na vinícola do Herzog de Meuron, que ele usa gabião preenchido de quartzo. E que quem está dentro vê uma certa translucidez do quartzo por trás do gabião. O Cristiano Undurraga usa um sanduíche de vidro, utilizando quartzo também, também criando essa translucidez, mas também texturas que aqui vocês estão vendo com essa palha, né? Mas que na outra situação são as pedras de quartzo criando esse tipo de textura. Eu acho que não. Ele criou. Olha, está aí, então esse espaço. Você vê a eficiência do guarda-corpo, né? O sentido de proporção nesse ambiente é completamente distinto por conta dessa transparência. Na verdade, é quase uma linha. Graficamente é quase uma linha. Tá, o Criador e a criatura. Bom, o Undurraga vai fazer um outro museu. Esse é um pouco mais sofisticado, de um plano que não foi totalmente implementado. Este museu da Plaza de la Cidadania ou Museu de la Moneda, isto é um museu do Palácio de la Moneda, que é o Palácio Presidencial chileno. Isto é um plano, está escrito, do Karl Brunner, que nos anos 40, ele fez o projeto de remodelação da cidade de Santiago. Então, essa moda da época, né, de diagonais que levam até aqui é o Palácio de la Moneda. Então, é toda uma constituição de uma paisagem urbana monumental que essas diagonais oferecem e que gera, por exemplo, esse tipo de monumentalidade. Nós estamos olhando do Palácio de la Moneda para um dos eixos. Isso é foto dos anos 50. E aqui é a Avenida Bernardo O'Higgins, que é a grande avenida central de Santiago. Ele era alemão? Brunner era um austríaco. Ele era austríaco. O Brunner andou também na Colômbia. Na Colômbia, ele fez planejamento na Colômbia. Ele viveu mais na Colômbia do que no Chile. E trabalhou no Chile, fez um livro interessante, esse livro de urbanismo, né? Por exemplo, eu encontrei na biblioteca do Álvaro Vital Brasil. Enfim, o livro dele circulou bem até pelo Brasil. É um dos poucos manuais de
de urbanismo em espanhol, ou, enfim, à disposição na América do Sul nessa época. Olha, isso é uma imagem antiga, o Palácio de la Moneda e, para variar, estacionamento, né?